galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer agora uns exercícios de força no movimento circular. Eu dividi essa lista de exercícios em duas partes. Eu vou fazer agora a primeira parte com 7 exercícios. Depois eu faço a outra parte com 8 exercícios, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a primeira questão, ela fala assim: a figura a seguir mostra um carro de 800 kg fazendo uma curva horizontal plana de raio 50 metros em uma estrada asfaltada. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto é 0,8. Calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar. Bom, se você já teve aula com bola, tu sabe que o bola fala assim: tá fazendo uma curva, tem atrito? Então V é igual a raiz quadrada de μ RG. Então vai ficar V é igual a raiz quadrada de 0,8 vezes o raio que ele falou que é 50 vezes a gravidade que é 10. Então, V é igual a raiz quadrada de 8 vezes 50. Então, V é igual a raiz quadrada de 400. A velocidade é de 20 metros por segundo, que é a letra C. Mas, se você não lembra disso aqui, a gente pode pensar da seguinte maneira. Olha só. O carro está fazendo uma curva, a sua velocidade é uma velocidade tangencial à trajetória. Porém, para que ele faça essa curva, há a necessidade de forças que apontam para o centro da trajetória. Essa força é chamada de força centrípeta. E, como ele falou que o asfalto tem coeficiente de atrito, vai surgir na mesma direção e sentido da força de atrito, da força centrípeta, a força de atrito. Como o carro não vai derrapar, a gente pode afirmar que a força de atrito é igual à força centrípeta. Força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes a normal, quando a gente está na superfície plana, igual à força centrípeta, que é igual a mv ao quadrado, divididos pelo raio. Porém, quando a gente está na superfície plana, né, superfície horizontal, o peso aponta para baixo, a normal aponta para cima. Como o corpo está em equilíbrio, né, ele não vai flutuar nem afundar no solo, a normal é igual ao peso. Então, normal igual a peso, que é igual a mg. Então, aqui vai ficar o quê? μ vezes mg. É igual a mv ao quadrado sobre raio. Como é a mesma massa, a gente simplifica. Então, eu sei que v ao quadrado vai ser o quê? μ RG, porque o R sobe multiplicando esses dois aqui. E aí eu chego à conclusão que V é igual a raiz quadrada de μ RG. É por isso que todas as vezes que eu tenho uma curva plana e horizontal, aonde o carro tem atrito, é só eu usar essa relação, beleza? Segunda questão. A segunda questão fala assim: em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante de 72 km por hora se aproxima de um fundo de vale, conforme o esquema a seguir. Sabendo que o raio de curvatura nesse fundo de vale é 20 metros, calcule a força de reação da estrada sobre o carro. Veja bem, olha o que ele está pedindo, ó. Calcule a força de reação da estrada sobre o carro. Esse cara aqui, ele é vulgo conhecido como a
normal. Então, ele quer que a gente calcule a normal, certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que no movimento circular, quando o carrinho, vamos botar ele aqui, tá aqui embaixo da circunferência, a circunferência está ao contrário, a gente tem as forças que atuam sobre o carrinho. Primeiro é a força peso e a reação da pista sobre o carrinho, que a gente chama de normal. Como é um movimento circular, a gente representa a força que aponta para o centro, que a gente chama de quem? Força centrípeta. Beleza? Uma coisa que você não pode esquecer é que força que aponta para o centro da circunferência é maior. Guarda essa frase. Força que aponta para o centro da circunferência é maior. E a força centrípeta é a força resultante desse sistema. Então, a gente vai ter o quê? Que a força centrípeta é igual a normal, que aponta para dentro, menos o peso, que aponta para fora. Entendeu? Entendeu? Como ele quer a normal, eu posso escrever assim, vou pegar esse cara aqui e vou jogar do outro lado. Então, vai ficar força centrípeta mais peso é igual a normal. Eu posso escrever também que normal é igual a centrípeta mais peso. Então, é o que eu vou fazer. Normal é igual força centrípeta, mv ao quadrado divididos pelo raio, mais o peso, que é igual a mg. Então, a gente sabe que a normal vai ser a massa, ele disse que é 800. Então, fica 800 vezes a velocidade. Cuidado, porque a velocidade está em quilômetros por hora. O raio está em metros e a gravidade é metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse cara e dividir por 3,6. Então, 72 divididos por 3,6 vai me dar 20 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 20, cuidado que é ao quadrado, divididos pelo raio. O raio, ele disse que vale 20 metros. Mais a massa, que é 800, vezes a gravidade, que é 10. Então, a normal vai ser igual. Eu posso simplificar um 20 daqui com 20 de lá. Então, 8 vezes 2, 16, com 3 zeros. 1, 2, 3. Mais 8.000. Não é? 16 mais 8.000 vai me dar uma normal de 24.000 newtons. 24.000 newtons é a letra E. Beleza? Outro problema. Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a figura. Aí ele fala, ele se movimenta sem atrito e sem soltar-se dos trilhos, até atingir o ponto horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Dirigida para baixo. Vamos analisar a situação. Quando o carrinho chegar no ponto A, as forças que atuam sobre ele, a gente sabe que é o peso e a normal. E a resultante das forças aponta sempre para o centro da circunferência. Então, é a força centrípeta. Aí ele perguntou, a força resultante, ou seja, a força centrípeta, ela é dirigida para baixo? Não, ela é dirigida para cima. Então, está errado. O segundo, a intensidade da força centrípeta que age no carrinho em A é maior da que age em B.
Presta atenção. Em A, eu sei que a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Quando o carrinho chega em B, a gente vai ter o quê? O peso, a normal e a força que está puxando para dentro, que a gente sabe que é a força centrípeta. Então, no caso de B, vai ficar o quê? Força centrípeta é igual a peso menos a normal. O peso vai ser igual. O que vai variar vai ser a normal. Então, o que acontece? Quando o carrinho está passando no ponto mais baixo, a normal vai ser sempre maior. Então, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho vai ser realmente maior em A do que em B. Então, essa aqui está verdadeira. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele. O peso do carrinho é maior que a normal? É verdadeiro. Por quê? Porque forças que apontam para dentro da circunferência é maior que as que apontam para fora. Então, a verdadeira é o 2 e o 3. 2 e 3 é a letra E. Beleza? Questão número 4. A questão número 4 fala assim: um garoto gira sobre sua cabeça, na horizontal, uma pedra de massa 500 gramas, presa a um fio de 1 metro de comprimento. Desprezando-se a massa do fio, qual é a força que traciona o fio quando a velocidade da pedra é de 10 metros por segundo? Bom, ele quer a força que traciona o fio. Essa força que traciona o fio é a força centrípeta. E a gente sabe que força centrípeta é igual a massa, velocidade ao quadrado, divididos pelo raio. Só um cuidado aqui muito grande. Sempre que a gente for usar a força centrípeta, a massa nunca pode ser em grama, tem que ser em quilos. Então, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilos. E aí, a força centrípeta vai ficar 0,5, a velocidade que ele deu, que é 10 ao quadrado, divididos pelo raio, que é 1. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 100. Então, eu sei que a força centrípeta é igual a 50 newtons. 50 newtons é a letra D. Beleza? Outro problema. A figura representa, em plano vertical, um trecho dos trilhos de uma montanha russa, na qual o carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho de 500 kg e a velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva, sem perder contato com os trilhos, é de 36 km por hora. O raio de curvatura considerada circular é, em metros, igual a... Bom, quando o carrinho chega aqui em cima, né, a velocidade dele é sempre uma velocidade tangencial, né? Então, pensa. Forças que estão atuando sobre o carrinho. Para baixo é o peso, para cima é a normal. Legal? Qual é a outra? É a resultante das forças. A resultante das forças a gente chama de força centrípeta. Então, vai ficar assim, ó. Força centrípeta é igual. Força que aponta para dentro é maior que a força que aponta para fora. Então, peso menos normal. Como ele quer o raio de curvatura, não é isso? A gente sabe que vai ficar mv ao quadrado sobre r é igual a mg menos a normal. Só que o que acontece nessa situação? Para eu descobrir qual é o raio, eu simplesmente vou fazer o quê?
quando o carrinho está exatamente naquele ponto ali, né, na hora de mudar o movimento, eu considero a normal como zero, tá? Então, todas as vezes que a gente estiver nessa situação, com uma velocidade máxima, e ele disse, ele está sem perder contatos com o trilho, então a gente tem a normal igual a zero. Se a normal é igual a zero, vai ficar o quê? mv ao quadrado sobre r é igual a mg. Você corta as massas e aí eu sei que velocidade é igual a raiz quadrada de rg. Então fica v é igual a raiz quadrada do raio que eu quero e a gravidade, que é 10. A velocidade que a gente vai usar vai ser a velocidade que ele deu, que é de 36 km por hora. Como a gente tem que transformar isso aí para metros por segundo, né? A gente sabe que 36 divididos por 3,6 vai me dar 10 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 10. Para eu tirar essa raiz quadrada, é só elevar os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar 100 é igual a 10R. Eu simplifico aqui, eu sei que o R é igual a 10 metros. Então, a resposta é a letra C. Beleza? O número 6, ele fala, um veículo de massa 1.600 quilos percorre um trecho de estrada, desenhada em corte na figura e contida num plano vertical, em lombada, com velocidade de 72 km por hora. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. Então, ele quer o quê? A força que o leito da estrada exerce sobre o veículo. Ele quer a normal, certo? Então, nessa situação aqui, a gente vai ter o quê? Peso apontando para baixo, normal apontando para cima. E a força resultante centrípeta para dentro. Então, a gente sabe que força centrípeta é igual força que aponta para dentro é maior que a que aponta para fora. Então, vai ficar peso menos normal. Como eu quero a normal, é só trocar a força de centrípeta de lugar com a normal. Então, vai ficar a normal é igual a peso menos a força centrípeta. Então, normal vai ser igual a mg menos mv ao quadrado sobre raio. Então, a normal vai ser a massa é 1.600, a gravidade é 10, menos a massa, que é 1.600, vezes a velocidade. Cuidado, está em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Pegar o 72, dividir por 3,6, isso vai me dar 20 metros por segundo. Então, aqui vai ser 20 ao quadrado, divididos pelo raio. O raio ele deu aqui, ó, é 80. Então, a normal vai ser igual 1.600 vezes 10 vira 16.000. Aí, ó, tirei um zero. 160 divididos por 8 vai me dar 20. Então, vai ser o quê? 20 que multiplica 400, né? Porque 20 ao quadrado é 400. Então, a normal vai ser 16.000 menos 8.000. Então, a resposta vai ser 8.000 newtons. 8.000 newtons é a letra B. Última questão. O veículo da figura tem peso de 10.000 newtons e passa no ponto inferior da depressão com 54 km por hora. O raio da figura nesse ponto é 10 metros. Determine a força de reação da pista no veículo nesse ponto. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer o quê? A
força de reação da pista sobre o veículo. Ele quer a normal. Vamos analisar a situação, ó. Carro no ponto mais baixo. Então, o que a gente tem? Peso para cá, normal para cá. Como é um movimento circular, a resultante das forças aponta para o centro. A força que aponta para o centro é a força centrípeta. Então, vai ficar o quê? Força centrípeta é igual a normal, porque quem aponta para dentro é maior que quem aponta para fora, né? Então, eu quero a normal, então eu sei que a força centrípeta mais o peso é igual a normal. Vamos lá. Força centrípeta. mv ao quadrado divididos pelo raio, mais o peso, que é mg, tudo isso igual a normal. Ele disse que o peso, ó, aqui a gente tem que ter cuidado que ele já deu o peso. E aqui a gente vai usar massa. Então, a gente tem que lembrar que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a massa é igual ao peso divididos pela gravidade. Então, a massa do nosso glorioso carrinho vai ser o quê? 10.000 divididos por 10. Simplifica aqui os zeros, né? Então, a massa vai ser igual a 1.000 quilos. Então, vai ficar o quê? 1.000 quilos vezes a velocidade do carrinho, que ele disse que é 54 km por hora. Então, vamos lá, ó. 54 divididos por 3,6, isso aqui vai me dar 15 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 15 ao quadrado, divididos pelo raio, que ele disse que é de 10 metros. Mais mg é peso. A gente disse que o peso é 10.000, né? Então, ó, 10.000 é igual a normal. Posso tirar esse 10 com esse zero ali, aí vai ficar 100 vezes 15 ao quadrado é 225, mais 10.000 é igual a normal. Então, a normal vai ser o quê? 22.500, porque 100 vezes 225 dá 22.500, mais 10.000. Então, isso aqui é igual a 32.500 newtons. 32.500 newtons é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.